Você já se perguntou por que é tão fácil se entristecer, se irritar ou se decepcionar com as pessoas? Por que, mesmo tentando manter a calma, às vezes perdemos o controle e dizemos coisas que nos arrependemos depois? Por que, mesmo amando, tantas vezes acabamos nos ferindo? Essas são perguntas que ecoam há milhares de anos. E há mais de 2 milênios, um homem chamado Lúcio Aneu Sêneca, um dos maiores filósofos do estoicismo, já buscava essas mesmas respostas. Sêneca viveu no auge do Império Romano. Foi conselheiro de imperadores, escritor e um dos maiores mestres da mente humana. Ele observava o comportamento das pessoas e compreendeu algo que ainda hoje muitos não entendem. A fonte de quase todo o sofrimento humano está dentro de nós. A tristeza, a raiva e as desilusões não são causadas pelo mundo, são causadas pela forma como reagimos a ele. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. As lições atemporais de Sêneca sobre como lidar com a tristeza, dominar a raiva e viver melhor os relacionamentos. 1. A tristeza, o peso do inevitável. Sêneca dizia: não é o sofrimento em si que nos abate, mas a maneira como o suportamos. Ele acreditava que a tristeza não é um inimigo, mas um mensageiro. Ela nos mostra que estamos apegados ao que é passageiro: pessoas, momentos, expectativas, ideias. E quanto mais nos apegamos, mais sofremos quando a vida nos obriga a soltar. Pense nas vezes em que algo te entristeceu profundamente. Talvez uma perda, uma decepção, uma rejeição. A dor vem porque queríamos que as coisas fossem diferentes do que são. Mas o estoicismo nos lembra: a realidade não se curva aos nossos desejos. Sêneca ensinava que há duas formas de encarar a tristeza: resistindo, tentando fugir dela e aumentando o sofrimento, ou acolhendo-a com serenidade, entendendo que ela é parte do caminho. Ele dizia que o tempo cura quase tudo, mas o entendimento cura mais rápido. Quando entendemos que tudo na vida é impermanente, começamos a sofrer menos. Nada é duradouro. Até o sofrimento, se suportado com sabedoria, se transforma em força. A tristeza não precisa te paralisar. Ela pode te lapidar. O estoico não é frio. Ele sente, mas sente com consciência. Ele permite que a dor passe, sem se tornar prisioneiro dela. 2. A raiva, o veneno da alma. Entre todas as emoções humanas, Sêneca considerava a raiva a mais destrutiva. Ele chegou a escrever um tratado inteiro chamado Sobre a Ira, de ira, onde descreveu a raiva como uma loucura temporária. A raiva é uma breve insanidade. Domine-a antes que ela te domine. Quantas vezes você já reagiu no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes palavras ditas em um momento de fúria causaram feridas que duraram anos? Sêneca alertava que a raiva nasce da expectativa não atendida. Esperamos que o mundo nos obedeça, que as pessoas ajam como queremos. E quando isso não acontece, o ego se fere e se transforma em fúria. Mas o estoico aprende a perceber a raiva antes que ela cresça. Ele observa o primeiro sinal de irritação e pensa: isso depende de mim? Vale a minha paz? A resposta quase sempre é não. Sêneca ensinava 3 passos práticos para dominar a raiva. Reconhecer o início dela. Quanto mais cedo você percebe a irritação, mais fácil é controlar. Respirar e se afastar. A distância física ou mental interrompe o ciclo da emoção. Refletir antes de agir. Pergunte-se: se eu reagir agora, estarei agindo com sabedoria ou com fraqueza? Ele dizia: ninguém é mais poderoso do que aquele que domina a si mesmo. A verdadeira força não está em explodir, mas em permanecer calmo quando tudo te convida a perder o controle. O sábio estoico não é passivo, ele é disciplinado. Ele sente a raiva, mas escolhe não ser governado por ela. 3. Os relacionamentos, entre expectativa e aceitação. Sêneca via os relacionamentos como um dos maiores testes do equilíbrio emocional.
Porque conviver com outros seres humanos é conviver com imperfeições, contradições e falhas. E quanto mais esperamos perfeição dos outros, mais nos decepcionamos. Quem espera que os outros não errem, ainda não aprendeu a lidar com a natureza humana. Segundo ele, o segredo para ter relacionamentos saudáveis não está em mudar o outro, mas em aceitar sua natureza. Todos erram, todos falham, todos têm dias ruins. O sábio compreende isso e responde com paciência, não com julgamento. Mas aceitar não é tolerar o que te destrói. O estoico sabe colocar limites. Ele entende que respeitar o outro não significa se anular. Sêneca dizia que devemos ajudar os outros com bondade, mas sem perder a serenidade. Ele acreditava que as relações humanas devem ser guiadas por virtude, não por necessidade. Devemos amar com liberdade, e não com apego, porque o amor que aprisiona gera sofrimento, mas o amor consciente liberta. Amar é desejar o bem do outro, mesmo que ele siga outro caminho. A tristeza vem quando tentamos forçar o que já deveria ir. A raiva surge quando esperamos demais do que o outro pode dar. Mas a paz chega quando compreendemos que ninguém nos pertence, nem mesmo as emoções. 4. O autocontrole como caminho para a liberdade. Para Sêneca, ser livre não é fazer o que se quer, mas não ser escravo das próprias paixões. Ele via o autocontrole como o mais alto grau de sabedoria. Nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. A mente humana é como um cavalo selvagem. Se você não aprender a conduzi-la, será arrastado por ela. Por isso, o estoicismo ensina a observar as emoções sem ser dominado por elas. Quando a tristeza vier, observe. Quando a raiva vier, respire. Quando a decepção chegar, reflita. Cada emoção é uma oportunidade de praticar o domínio de si mesmo. O objetivo não é se tornar frio, mas ser emocionalmente maduro. 5. Como praticar as lições de Sêneca, hoje? O estoicismo não é uma filosofia do passado. Ele é um manual para o presente. E você pode começar a aplicar hoje as lições de Sêneca. Ao acordar, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas irritadas, ingratas, invejosas. Mas nada disso pode me ferir, a menos que eu permita. Durante o dia, pratique 3 exercícios estoicos simples. Aceitação. Quando algo te contrariar, repita: isso está fora do meu controle. Reflexão. Antes de dormir, analise suas reações e aprenda com elas. Distanciamento. Veja as situações de fora, como se observasse outra pessoa. Isso traz clareza. Aos poucos, você perceberá que as mesmas coisas que antes te abalavam perdem o poder. Você continuará sentindo, mas com sabedoria. Continuará amando, mas sem se aprisionar. Continuará vivendo, mas com leveza. 6. O silêncio como força. Sêneca acreditava profundamente no poder do silêncio. Ele dizia que o silêncio é o terreno onde nasce a sabedoria. Porque só quando silenciamos o barulho externo, conseguimos ouvir o que realmente importa. Vivemos em um mundo que reage demais. Todos querem ter razão, responder, opinar. Mas o estoico escolhe o silêncio como escudo, não por medo, mas por domínio. Aquele que sabe calar, já venceu a metade da batalha. Em muitos casos, o silêncio é a resposta mais poderosa, não porque ignora, mas porque preserva a paz. 7. A lição final de Sêneca: tudo passa. Sêneca foi forçado a tirar a própria vida por ordem de Nero, seu ex-aluno. Mesmo diante da morte, ele manteve a serenidade. Ele disse a seus amigos: nenhum mal é grande quando o suportamos com coragem. E morreu como viveu, em paz consigo mesmo. Essa é a mensagem mais profunda de todas. Nada dura para sempre, nem a dor, nem a raiva, nem a perda. Tudo passa, e enquanto passa, você pode escolher como vai atravessar. Você pode ser levado pelo turbilhão das emoções, ou pode caminhar firme, em silêncio, com a sabedoria dos antigos. Hoje talvez você esteja enfrentando tristeza, raiva ou um relacionamento difícil. Mas lembre-se das palavras de Sêneca:
A maior vitória é vencer a si mesmo. A tristeza pode se tornar compreensão. A raiva pode se transformar em força. E o amor, quando amadurecido pela razão, se torna liberdade. A paz interior não vem de um mundo sem dor, mas de uma mente que aprendeu a não ser escrava dela. Você está disposto a praticar essa sabedoria? Está pronto para transformar dor em serenidade, raiva em paciência e apego em liberdade? Se a resposta for sim, então comece hoje. Siga o conselho dos sábios. Domine-se, e nada poderá te dominar.